e hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de alimento que você precisa evitar quando for fazer uma live. Mas antes eu preciso me apresentar. Eu sou Valéria Anjos, uma fonoaudióloga que ajuda experts a não perderem a voz. E esses 3 alimentos que eu vou apresentar para vocês aqui nessa nossa sessão com a fono ao vivo, eles têm o objetivo de que você conheça esses alimentos, evite esses alimentos, porque quando você evita esses alimentos, você está evitando de perder a sua voz. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença na nossa saúde vocal, que vão resultar na perca da nossa voz. Então, conhecendo e sabendo quais são esses 3 tipos de alimento, você vai saber o que fazer para não perder a sua voz. Então, vamos lá. Mas, Val, quais são esses alimentos que eu preciso evitar de comer antes de uma live? Eu vou contar para vocês sobre cada um deles. O primeiro deles que você precisa evitar a todo custo é o refrigerante. O refrigerante, qual que é o problema do refrigerante geladinho, refrescante e gostoso? Vamos pensar o seguinte, por que você deve evitar o refrigerante? Gente, o refrigerante, ele dilata o seu estômago. Se o seu estômago tem um tamanho, ele vai aumentar de tamanho por causa do gás que o refrigerante tem. Quando o seu estômago, lindo, maravilhoso, dilata de tamanho, o que vai acontecer? Ele vai tomar um espaço ali que não é dele. E quando o seu estômago, lá na sua barriguinha, toma esse espaço, o espaço de quem que ele vai tomar, gente? Ele vai tomar o espaço de um músculo muito importante para a sua voz, um músculo que faz toda a diferença na sua voz, que às vezes eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o diafragma. Então, o teu estômago, quando você ingere aquele refrigerante, ele dilata, ele aumenta de tamanho e toma ali o espaço do diafragma. E aí o diafragma, ele não vai conseguir se movimentar, porque o movimento que o diafragma faz é o movimento para cima e para baixo. Quando ele contrai, ele eleva o seu pulmão. O que o diafragma faz, Val? O diafragma, ele dá aquele impulso aqui, bem na base do pulmão, no final das costelas, ele dá aquele impulso para te ajudar a pegar esse ar que está lá na base do seu pulmão e trazer esse ar para você utilizar no momento em que você estiver falando, fazendo a sua live. Se o seu diafragma não funciona, não está trabalhando porque tem um estômago dilatadinho ali no lugar, você não vai conseguir impulsionar esse ar. E o que vai acontecer? Você vai se sentir ofegante. Não é assim, depois que a gente toma um refrigerante, a gente fica, ai meu Deus, deixa eu sentar aqui, ó, dar uma esticada. Às vezes a gente até deita pra ver se ajuda, porque ficar sentada é difícil. Então, você vai ficar ofegante, você vai perder o ar. Por quê? Porque você não vai ter força, o teu diafragma, ele não vai conseguir empurrar esse ar para você conseguir falar. E o pior de tudo isso, gente, é que quando o nosso diafragma ele não trabalha, nós vamos fazer muito esforço nas nossas pregas vocais. As coitadinhas vão ficar ali, ó, trabalhando a todo vapor, um esforço que elas não precisam fazer. Por quê? Porque você tomou o bendito do refrigerante, você dilatou todo o seu estômago e agora quem está sofrendo as consequências é a sua prega vocal, é a sua voz. E esse esforço vai te levar aonde? Esse esforço vai te levar a perder a sua voz. Então, gente, evite o refrigerante antes de fazer uma live, antes de gravar um CPL. Se você está numa semana de desafio, de maratona, refrigerante é algo que você deve se passar muito, muito longe. Esse é o primeiro tipo de alimento que você precisa evitar. E não é só refrigerante, tem vários tipos de águas saborizadas, gasificadas, que é importante você afastar nesse período, para você não comprometer a sua voz. Ficou claro? Bora seguir. Val, e qual é o segundo tipo de alimento que eu devo evitar para não perder a minha voz, para não comprometer a minha voz nas minhas lives que eu vou fazer, nas minhas aulas ao vivo?
Sabe qual é o tipo de alimento? São aqueles alimentos de difícil digestão, aquele alimento que fica pesado, que é um alimento muito gorduroso e principalmente muito industrializado. Por exemplo, a famosa pizza, famoso cachorro quente. Como que você se sente depois que você come uma pizza? Me conta. A gente fica assim, eu quando como pizza eu fico, eu não aguento assim me mexer, falar, eu vou deitar, eu vou esperar dar uma baixadinha. Por quê? Porque você, sabe, fica pesada. É um alimento muito gorduroso. Ele vai exigir do teu corpo muito sangue ali para digerir toda aquela gordura e todo aquele alimento industrializado que você colocou ali dentro. É pizza, é cachorro quente, é pastel. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de alimento. Por quê? Porque, Val, a gente chama tanto, tão gostoso. Porque esses alimentos industrializados e principalmente muito gordurosos, eles podem trazer algumas consequências para você, como por exemplo a azia. Então você vai ter esse desconforto nessa região do estômago e principalmente você vai ficar com o seu estômago cheio por muito tempo. O que acontece quando o estômago está cheio por muito tempo? Quem que não vai conseguir fazer o seu trabalho do jeito certo? O diafragma, coitado, vai ficar lá todo encolhidinho, não vai conseguir impulsionar o ar que está lá em todo, sabe, na base do seu pulmão, que é tão importante no momento em que você está falando. Então, quando nós comemos esse tipo de alimento muito pesado, muito gorduroso, a gente vai ter essas consequências que são a azia, esse desconforto, o estômago cheio por muito tempo, às vezes a gente sente, né, fica pesado, até a gente usa essa expressão, não sei se vocês usam, mas a gente fala, ai gente, tô pesado, comi demais, tô me sentindo assim, vou sair rolando. Então, perceber que quando você vai fazer uma live, gente, evite esse tipo de alimento. E a gente já vai falar mais sobre como que é evitar, né? Como que você deve seguir esse passo a passo. E o mais prejudicial de você comer alimentos industrializados e principalmente muito gordurosos é com relação ao refluxo, gente. Eu acredito que esse tema de refluxo, ele dá uma aula, uma live só pra gente falar de refluxo. Se você tem refluxo, você precisa procurar um gastro urgentemente. Principalmente se você é um expert, se você usa a voz para compartilhar o seu conhecimento. O refluxo, ele queima a sua prega vocal. Toda vez que você sente aquela ardência ao refluxo, porque o refluxo é o quê? É ácido. É o ácido do seu estômago, porque você comeu um monte de bobageira, comeu um monte de gordura industrializado, volta aquele refluxo. Aquele refluxo, ele queima a sua prega vocal, irrita a sua prega vocal e a lesão, Val, mas é só um refluxozinho, não é nada, é hoje, é amanhã. A gente tem cantoras muito conhecidas e famosas que perderam a voz por conta do refluxo. A Adele é um exemplo, ela tinha outros hábitos que não eram saudáveis, mas o refluxo foi um deles. Então assim, vocês precisam, imagine, gente, a Adele sempre teve pessoas muito capacitadas para cuidar dela. Só que se você não cuida dessa questão tão básica que é a sua alimentação, você pode comprometer a qualidade da sua voz e perder a sua voz. Então, se você tem refluxo, está me assistindo, procure um gastro com urgência. E aí a gente vai trabalhar a fono também, a gente atua nessa questão de buscar entender e passar todo um protocolo, como a gente fala, para os nossos pacientes que têm refluxo, porque é algo muito sério. Para você perder a voz com refluxo, gente, é 2 toques. Então, assim, fique ligadinho para você não perder sua voz nunca. Por quê? Porque a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Então, ter consciência disso é muito importante. Ficou claro essa questão dos alimentos gordurosos e principalmente muito industrializados? Então, esses são o primeiro, refrigerante, o segundo, alimentos gordurosos e industrializados, como por exemplo pizza, cachorro quente, pastel. E agora a gente vai falar sobre o terceiro grupo de alimentos que você precisa evitar, gente. Gente, eu falo isso pra vocês porque foi algo que eu sofri. Que são um grupo de alimentos chamados laticínios, os alimentos à base de leite.
Gente, eu venho de família de leiteiro. A gente fala assim que a gente é meio bezerro, sabe? A gente tomou leite por muito tempo. Desde muito jovem, eu sempre tive crises respiratórias e depois de adulta, eu fui entender que o que intensificava as minhas crises respiratórias eram o leite. Então, se você é um adultinho, já tá grandinho e toma muito leite, assim, evita, principalmente quando você estiver em uma época de produzir várias lives, estiver fazendo desafio, gravando CPL, maratona. Então, assim, cursos gratuitos, evite. Por quê? O que o leite tem? O leite tem uma proteína. O que essa proteína faz? Essa proteína, ela estimula a produção do muco nas nossas vias respiratórias, no nariz, na boca, em toda essa região. Então, quando você toma leite, e o leite tem essa proteína que vai estimular a produção do muco, você vai sentir a sua saliva mais grossa. Você vai falar, nossa, mas tá difícil. A gente sabe, a saliva ela fica mais espessa, mais grossa, é difícil de engolir. Não é aquela saliva que você, sabe, engoliu a saliva e você não sente mais nada. Parece que sempre tem alguma coisa ali na garganta. E aí você vai ter muito pigarro. E qual é a consequência de uma saliva mais grossa e o pigarro na voz? A gente vai ter tosse. A gente vai começar a tossir e uma das questões, uma das consequências é o perigo da gente engasgar no momento em que nós estivermos gravando uma live, dando uma aula. Então a gente precisa ficar muito atento aos alimentos que são à base de leite. Se puder evitar, gente, a gente já vai falar sobre isso. Evite, passe longe, corra, porque as consequências elas são grandes no sentido de que quando você tosse, você está fazendo um esforço vocal. A tosse, ela é um reflexo, ela não é algo natural. Quando a gente engasga, a gente também já sabe, todo o nosso corpo, toda a nossa prega vocal já sofre, é um impacto para a nossa prega vocal quando a gente se engasga. Então fica bem atento, porque todo o esforço que a sua voz, que a sua prega vocal faz fora do normal, que não era necessário, você vai comprometer. E é um esforço hoje, um esforço amanhã. E rapidamente você pode criar um quadro clínico e uma perca vocal. Você pode ter uma perda da sua voz por conta de tomar um leite, de comer muito queijo, sabe? Não resistir àquela pizza 4 queijos. E o pior que pode acontecer, gente, é a combinação, é o combo. O combo é o fim da picada. Imagina você misturar um refrigerante com cachorro quente. Você não levanta, live vai ficar para outra semana. Você misturar toda essa base de laticínios, né, muito queijo, muito não sei o que, com uma pizza 4 queijos com refrigerante, gente, aí acabou. E por que eu tô te falando isso, gente? Eu tô te falando isso porque isso já aconteceu comigo. Então não é algo assim, meu Deus, não, é comum, às vezes a gente não tem consciência e a gente acaba cometendo esses erros e comprometendo demais a nossa voz. Tá, Val, mas o que eu faço, Val do céu? Me conta o que eu faço para não perder a minha voz, para não comprometer a minha voz. O que você vai fazer? Você vai substituir, Val, vou substituir por o quê? Vamos pensar aqui, eu trouxe algumas ideias para vocês fazerem algumas substituições inteligentes. Gente, substitui o refri por suco, principalmente suco cítrico, suco de laranja, suco de limão. Os sucos cítricos, eles dão uma limpada na sua garganta. Sabe, em toda essa região oral. Então, assim, o suco cítrico, posso vir um dia só para falar sobre esses alimentos, ele é como se fosse um detergente, ele vai tirar todo esse excesso de pigarro, de muco, ele dá uma limpada na sua voz. Então, se você quer tomar alguma coisa e sabe que tá num cronograma de live, tá produzindo bastante conteúdo, foca no suco cítrico. Tente substituir os industrializados e principalmente os muito gordurosos por uma salada mais leve, um bife, um frango, sabe, com uma comida de verdade. A gente não precisa ser nada, meu Deus do céu, não. Uma comida de verdade já é o suficiente. E outra coisa que é importante, trabalhar essa questão da base do leite. Por quê? São muitos alimentos, eu não sei vocês, eu sou do Mato Grosso do Sul, imagina, meus tios sempre foram leiteiros, então assim, a gente faz doce de leite, tem queijo, tem muitas coisas à base de leite, sabe? Que a gente vai tomar, às vezes até a minha mãe brinca, fala assim, nossa, Val, eu tenho bronquite, asma e os médicos sempre me recomendaram que eu ficasse longe do leite.
Eu não tinha essa consciência. Então, depois da faculdade, trabalhando com comunicação, cuidando da voz das pessoas, que eu tive essa consciência maior. E aí eles falavam, minha mãe falava assim, nossa, a Val tá ótima, né? Tá aqui tomando leite, comendo um pão ou comendo uma chipa, que a gente fala lá no Mato Grosso do Sul, que é a base de queijo. Então, assim, e uma coisa que aconteceu comigo, até uma história engraçada sobre essa questão, eu adoro pizza, gente. Sou pessoa normal, eu amo pizza, pastel, cachorro-quente, como tudo isso. E um dia eu tava dando uma aula no sábado, e um dia que eu tiro assim pra comer um lixo, é no fim de semana, às vezes uma sexta-feira à noite e tal. E naquele dia eu tinha comido muitas coisas com queijo. Até quem me acompanhava no meu Instagram anterior viu, compartilhei a receita com vocês, é uma coisa que chamava de queijão, assim. E comi queijo, fiz aquele queijão, comi muitas coisas. No outro dia eu não parava de tossir. E é aquela tosse chata, por quê? Porque é aquele pigarro que gruda, aquele pigarro que fica na sua voz o tempo inteiro. Então você vai tentar tirar aquele pigarro, você não consegue, você acaba se engasgando. Então assim, o que aconteceu? Na noite anterior de dar essa aula ao vivo, que eu gosto de dar aula ao vivo, eu tava lá e tinha comido muito queijo. Então fica atenta a esse detalhe. A Miriam perguntou, Val, água gelada. Se água gelada faz perder a voz, Miriam? Antes de eu passar para o próximo tópico, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão da água gelada. Nós precisamos cuidar. Qual é o problema da água gelada? Eu, Val, particularmente, não gosto de tomar água gelada, mas é uma questão muito pessoal. Tá, Val, perde ou não perde a voz tomar água gelada? Você precisa ter um cuidado, porque pensa o seguinte, tem que assim, dar uma meditadinha. Se você está com o corpo quente, se você está fazendo uma maratona, está correndo na rua e o seu corpo está quente, você taca uma água gelada. O seu organismo está quente, você coloca uma água gelada. O teu corpo vai precisar gastar energia para aquecer aquela água, senão vai causar um impacto muito grande. Então, se a tua imunidade estiver top, estiver maravilhosa, está se alimentando bem, aquela água gelada, Miriam, não vai causar mal algum. Por quê? Porque a sua imunidade está boa, o seu corpo não vai reagir. Então, esse é um ponto para a gente pensar. Às vezes a pessoa não é proibido tomar água gelada, mas desde que você tenha uma imunidade maravilhosa. Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado é com o choque térmico. Uma pessoa que está correndo uma maratona não vai chegar e tomar um banho gelado. A sua prega vocal, enquanto você está falando, a sua prega vocal está ali, ó, correndo uma maratona. Ela está trabalhando o tempo inteiro. E aí, de repente, você toma uma água gelada. Não é que a água gelada vai bater na sua prega vocal, gente. A água gelada passa bem longe. Mas o que acontece? É nessa região e principalmente o seu corpo, ele vai ter que lidar com essa água gelada ali. Então você vai ter esse impacto, essa diferença de temperatura. Então é importante a gente evitar, principalmente se você está falando. Tô falando pra vocês pararem de tomar água gelada, não. Mas no momento em que você estiver fazendo uma live, toma uma água natural. Quando você está gravando um vídeo, está fazendo CPL, está fazendo desafios, sempre tenha a água que você tem ali pertinho de você, que seja uma água natural. Depois da live, não vai acabar a live já, sabe, ir numa água super gelada. Vai numa água natural. Porque assim você evita maiores problemas. A gente nunca sabe, né? Tão instável a temperatura, o corpo. Então é melhor evitar. Se a nossa voz é o nosso instrumento de trabalho, é muito importante a gente ter esses pequenos cuidados, porque eles fazem total diferença. E a outra pergunta, a lactose causa rinite? Por causa disso, né? A lactose, ela acaba produzindo muito muco, então se você já tem uma questão relacionada a algum tipo de alergia, acaba super aumentando esse problema, essa questão de rinite, sinusite, bronquite. Então quem tem algum problema respiratório, os médicos sempre falam isso, que a gente evitar todos os alimentos à base de leite. A gente tenta, mas principalmente antes de uma live, para vocês não comprometerem a qualidade da voz de vocês, a saúde vocal de cada uma de vocês. Então vamos lá, próximo tópico. Mas Val do céu, eu amo, Val. Eu amo tudo isso. Eu amo pizza, eu amo pastel, eu amo cachorro quente, eu amo refrigerante. O que eu faço, Val? Gente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai substituir. E substituir não significa que você vai parar de comer.
Você não vai parar de comer, mas você vai comer de uma forma inteligente, que não comprometa a sua ferramenta de trabalho. Isso é muito importante. Você vai evitar esse tipo de alimento do jeito certo. Mas antes de falar o jeito certo para vocês, eu vou falar qual é o jeito errado. Existem muitas pessoas, e eu falo isso, muitas pessoas, eu me incluo nessa, que às vezes a gente fala assim, ah não, eu vou fazer que nem eu, aquele dia que eu me enfiei no queijo. Eu não pensei, eu nem lembrei da questão vocal, porque às vezes a gente fica inconsciente, então é importante anotar, lembrar, porque não é só, por exemplo, se você vai fazer uma live meio-dia ou no período da manhã, não é só naquela refeição anterior que você vai se preocupar. Ah, eu vou evitar o leite, vou evitar o refrigerante, vou evitar os alimentos gordurosos, porque eu vou fazer uma live aqui daqui 1 hora. Não, gente, precisa ser um dia antes, porque o teu corpo está processando tudo aquilo. Então, se você vai fazer uma live no domingo, no sábado você já se organiza para ter uma alimentação mais leve, para não fazer esforço na sua voz, para você não estar desconfortável e assim você conseguir manter a sua voz e não perder essa voz. Tá, Val, e qual que é a melhor maneira de lidar com relação a esses alimentos? É a gente lembrar o seguinte: a nossa voz, ela é um reflexo dos hábitos que nós temos. Se você dorme mal, se os seus hábitos com relação ao sono são ruins, você vai comprometer a sua voz. Se você tem vício, se você fuma, se você bebe, você vai comprometer a sua voz. Assim como você compromete todo o seu quadro de saúde no geral. Se você não se alimenta bem, se você só come fast food, se você toma muito refrigerante, você compromete a tua saúde no todo, como também vai comprometer a sua voz. Se você é uma pessoa muito ansiosa, estressada, vai alterar toda a sua parte emocional, como também a sua voz. Então, gente, a voz não é algo separado. Não pensa, ah, tá, aqui está a minha voz e essa aqui sou eu, vou cuidar. Não, é o todo. Você é um corpo aí completinho e a voz faz parte disso. Então, se você cuida do seu sono, se você evita ter vícios, se a sua alimentação é equilibrada, se você lida bem com a sua ansiedade, se você procura ajuda, a sua voz vai ser resultado disso. Você vai conseguir ter uma voz muito mais equilibrada. E qual é, Val, o primeiro passo para a gente conseguir, evitar esses alimentos que comprometem a nossa voz e que podem fazer com que a gente perca a nossa voz? Deixa eu ver aqui, o refluxo, sim, Miriam, o refluxo é algo, até já falei nessa live, mas é algo muito sério. Inclusive eu tenho que fazer uma aula, uma sessão ao vivo aqui de fono só falando sobre refluxo. É uma questão muito séria, muitas pessoas perdem a voz e elas às vezes não têm ideia, não fazem essa associação com o refluxo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E qual é o primeiro passo que você aí, expert, que está fazendo o desafio, está fazendo maratona, está gravando CPL, porque a vida é muito louca, tá a mil, sempre falando o que você precisa fazer para evitar de uma forma responsável, para evitar de uma forma equilibrada, para não gerar mais estresse na sua vida. Gente, ter um cronograma de gravação. Saber quais são os dias que você grava. Ou qual é o momento do dia que você grava, porque assim você já consegue se programar com relação à sua alimentação, você já vai se organizar. Isso vai fazer um bem danado para a sua saúde. Então, o que eu oriento é você ter um dia, não sei, se chega o fim de semana, você não grava lives, não entrega aulas ao vivo no fim de semana, usa o fim de semana para você comer um pouquinho dessas bobageiras. Não enfia muito o pé na jaca, mas assim, não vai deixar de comer, é realmente substituir. Mas se você vai ter uma aula, vai fazer uma live num dia, no dia anterior você já fica mais atenta à sua alimentação. Isso vai fazer muita diferença e principalmente vai te ajudar a não perder a sua voz. Porque às vezes a gente não consegue associar alguns alimentos e esses alimentos eles são extremamente prejudiciais. Porque quando você ingere esse tipo de alimento, o que acontece? Antes de fazer uma live, você corre um sério risco de perder a sua voz por uma série de fatores que eu expliquei aqui na nossa sessão com a fono ao vivo. Se vocês tiverem alguma dúvida
como a Miriam pontuou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para escrever aqui, porque a melhor parte da sessão ao vivo é quem está ao vivo consegue já tirar as dúvidas. Só recapitulando, primeiro tipo de alimentos, refrigerante. Por quê? Refrigerante estufa ali a tua barriguinha, faz tira todo o espaço do diafragma e você vai fazer muito esforço. Depois eu falei sobre os alimentos muito gordurosos, industrializados, porque refluxo, azia e você fica com esse peso no estômago, demora demais para fazer a digestão. E o último grupo de alimentos são os alimentos à base de leite. Então eu quero que vocês comecem, espero que vocês tenham anotado aí, porque cuidar da voz de vocês é cuidar do trabalho também. A nossa voz, como expert, a nossa voz é a nossa ferramenta de trabalho.